E coisa boa quando a gente recebe um paciente que melhorou muito mais do que a gente acreditava. Deixa eu dividir esse caso com vocês, que eu pensei que seria um desafio maior, mas parece que as coisas, graças a Deus, estão se encaminhando muito bem. Eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra, e nesse canal a gente conversa sobre os processos de saúde, doença e do melhor uso do sistema de saúde em favor da sua saúde. Vamos lá para a minha tela. Então, aqui está esse caso. Eu vi agora, recentemente, 16/7. Hoje é 8/8, não tem um mês, são 3 semanas que eu a vi. O filho trouxe, né, com bastante dificuldade, vindo de outra cidade, trazendo de Uber. Foi até um tanto quanto desencontrada a chegada deles aqui. Eles chegaram tarde, eu não pude atendê-los naquela hora porque estava na hora de eu ir fazer a aula na UFMT, mas eles esperaram lá na clínica. Eu vim depois da aula já à noite e fiz o atendimento deles porque vi que ela estava muito debilitada, viajaram de longe, mas se atrasaram por causa da estrada, então eu fiz o esforço de atendê-los. E ela com 61 anos, mas aparentava uma idade muito maior, viúva, era rural, né, há 6 anos está viúva, morando com o filho e é dependente dele. E o filho me contou que ela teve 6 filhos, mas quem efetivamente gerenciou o lar e cuidou dos filhos foi o pai, porque ela tinha uma limitação intelectual, uma limitação mental. Ela não sabe ler, não sabe fazer contas, não consegue fazer uma compra no mercado. Ela sempre foi muito limitada ao lar, né, ficando evidente que ela tem uma deficiência intelectual. Vieram consultar por motivo de uma anemia que investigam há 4 anos, sempre com a ferritina elevadíssima, acima de 5 de 2000, mas é uma anemia normocítica e normocrômica, ou seja, não tem hemácias descoradas, não tem hemácias pequenas, não é por deficiência. A suspeita seria uma doença crônica, um câncer, ou até um sangramento oculto aí que a gente não acha. Mais imagens sugestivas de uma suboclusão do cólon, do intestino grosso, mais um infiltrado iliocecal nas colonostomia e nas tomografias que tem. Já tratou gastrite várias vezes. Ela tem um ultrassom lá de 2021, de 4 anos atrás, onde está documentado uma colelitíase por colecistite. Ela tem uma inflamação da vesícula por cálculos biliares. Mas as tomografias recentes não mostravam mais esses cálculos biliares. Mas que não foi operada e nos exames atuais ela não aparece nas tomografias feitas mais recentemente. Ela tem a queixa de náusea e vômitos e que o cheiro do alimento lhe causa náuseas. E há cerca de 4 anos já, mas mas alguns dizem ser problema de vesícula, outros de fígado e até intestino, mas ninguém decide o que é. E ela trouxe várias caixas de Plasil, Dramin, remédio para vômito, omeprazol e Buscopan, analgésico, vários frascos vazios com ela, usando muito esses remédios sintomáticos, além de encaminhamentos para hematologia e psiquiatria, e por isso que trouxeram para a gente. Ao exame, ela estava hipocorada, hipoidratada, né, desidratada, ritmo cardíaco em 2 tempos, sem sopro, pulmões ventilados, abdômen flácido, é, tudo bem no exame físico, né? O fígado indolor, a compressão, membros inferiores sem edema, com pulsos presentes, nada de errado encontrado no exame, a não ser os sinais assim de desnutrição, hipocorada, né? E pouco hidratada. Vejo muitos exames de laboratório desde 2021, mas alguns são recentes, de julho de 2024, e têm enzimas hepáticas um pouco aumentadas, bilirrubinas normais, ferritina muito aumentada, um TSH normal, hemograma mostrando sempre a mesma anemia, em torno de 10 de hemoglobina, 30 de hematócrito, e tem algumas vezes 8 de hemoglobina, tem 8 de hemoglobina. Tem colonoscopia de 2024 que foi completa e não vê tumores, não vê infiltrado nem linfonodos no colo, mas tem infiltrado e linfonodos no ilho terminal, colo e ilho terminal. A minha hipótese diagnóstica é que ela tem uma doença intestinal, foi, né?
uma doença a esclarecer, eu suspeito de algum tumor de colo com suboclusão. Tinha muita queixa de constipação, usava muitos laxantes também. E eu suspeito que ela tenha uma doença de vesícula, uma colelitíase, que não está sendo enxergada, talvez, nas tomografias. E a deficiência intelectual moderada, né? Qual foi a minha conduta? Solicitar um ultrassom de abdômen total, já tem muitas tomografias, já que um ultrassom lá atrás já tinha visto, né? Pedi a complementação do laboratório para reavaliar alguns valores e fazer alguns exames que ela não tinha. Depois do ultrassom com os exames, eu pretendo elucidar. Se nós tiver alguma imagem suspeita, eu iria orientá-las a buscar uma laparotomia exploradora, ou seja, uma cirurgia, abrir a barriga para verificar o que tem. E eu iniciei um antidepressivo, como ela tinha muita náuseas e pouco apetite, eu escolhi a mirtazapina, que ajuda a dormir, abre o apetite e não faz náuseas, até melhora náuseas. Né? Se houver uma instabilidade com falta de ar, orientei transfundir no hospital local lá, sangue, e pedi para algumas melhoras alimentares, pedi para eles comprar whey protein, orientei eles fazerem caldo de ossos, tanto para hidratá-la como nutrir de proteínas. E aqui um ponto interessante que tive de olhar e deixar grifado aqui para vocês. Orienta o filho, né, que ela, sendo portadora de deficiência intelectual moderada, que alguém deve ter confundido com autismo, porque vejam só, alguém nessa trajetória de vários médicos passou para os filhos de que ela teria autismo, né? Enquanto que ela, na verdade, é portadora de deficiência intelectual. Então, é pessoa incapaz de se conduzir em sociedade, por causa da deficiência intelectual moderada, de forma permanente e irreversível. Isso não muda, né? A deficiência intelectual é permanente, assim como o autismo, se fosse o caso. O que de fato aconteceu segundo o filho, pois o pai é que conduzia o lar e a criação dos filhos, portanto, enquadra-se na faixa de renda insuficiente. Aí eu orientei que se ela não tem renda, não tem aposentadoria do pai, e ela tem o endereço dela, ela pode de repente receber um benefício de prestação continuada no LOAS. Né? Solicitei os exames, aqui está a receita dela, né? Passei Ampliquitil para os vômitos, né? Os neurolépticos são os mais potentes antieméticos. Haloperidol, Ampliquitil, Levozine são potentes antieméticos. Ela precisava de sedação, então eu deixei a metazapina, deixei o Ampliquitil gotas, que segundo o filho poucas vezes precisou usar. Pedi os exames, fiz o laudo dela ali apontando para deficiência intelectual moderada, explicando tudo. E hoje tive a felicidade de atendê-la. Eu nem a reconheci. Eu fui pegar um café antes de chamá-la. Ela estava na recepção com o filho. E eu nem a reconheci. Depois que eu fui me dar conta que era ela, tanto o rosto remoçou, não está tão enrugada, está bem mais hidratada, ganhou peso nessas 3 semanas. E eu a vi, ela está muito melhor, os exames vieram bons, uma B12 baixa, vitamina D muito baixa, 13 de vitamina D, inclusive fiz injetável para ela aplicar injetável para ter uma melhora mais rápida da vitamina D. Conservei a mesma conduta de mirtazapina e ambriquitil, não precisou, não teve mais vômitos, né? Deixei vitamina D oral também para casa, silimarina por causa da esteatose hepática que aparece no ultrassom, e o ultrassom mostrou que a vesícula não tem doença, não achou nenhuma massa tumoral, conseguiu ver todos os órgãos, está tudo bem. A família estava pensando em fazer exame de ressonância magnética para investigar mais. Eu falei, não, vamos confiar na clínica. Ela está melhor clinicamente. Né? A gente vai julgar que muito mais esse quadro de vômitos, mal-estar que ela tinha, perda de apetite, talvez muito pela conta da depressão, depressão mascarada em sintomas. Então, eu passei os suplementos para ela, orientei aqui medidas dietéticas, orientei de novo sobre o whey protein para dar aporte proteico para ela, fibra de psyllium para melhorar o intestino, fazendo vitamina de fruta, água, whey e com a fibra de psyllium para ela voltar. E fiz o relatório médico para ele poder fazer a manutenção local, porque é uma família de limitados recursos financeiros, ele é trabalhador, trabalha em frigorífico, eu sei que eles não vão poder manter o tratamento particular, fiz as receitas para os próximos meses
e deixei tudo orientado aqui no relatório médico do que eu notei, para que o colega local, até no sistema público, consiga dar andamento. Então, eu acredito que é com extrema felicidade a gente encerrar o dia e ter essa paciente para atender e ver essa melhora toda. E era um caso que misturava muito bem as coisas clínicas com a psiquiátrica. Quanto à anemia, eu conversei com ele que se ela está há 4 anos nesse nível de anemia, não piorou, não melhorou, muito provavelmente isso é constitucional dela, ou seja, talvez isso esteja com ela sempre, essa característica de conservar-se com hematócrito baixo, mas a gente não tem histórico de exames colhidos anos atrás. Antigamente as pessoas não faziam pré-natal, então não temos esses exames, a gente vai ter que observar. Aconselhei eles para esperar, investir os valores que eles tenham nos tratamentos que a gente pediu, na melhora da alimentação. Se precisar, adiante, talvez a gente vá fazer mais exames de imagem, mas o mais importante é que ela melhorou clinicamente. A gente precisa confiar na clínica, porque a clínica é soberana e vamos adiante. E depois eu tive a devolutiva da secretária, que eles estavam muito bem, que falaram que, mesmo com dificuldade, querem continuar acompanhando com a gente, porque a gente conseguiu orientá-los muito bem. Foi a primeira vez que eles notaram uma melhora notória, assim. A gente agradece muito a Deus ter essa iluminação de poder cuidar e melhorar um caso assim que eu acreditava que eu ia ter que encaminhar para o colega cirurgião fazer uma laparotomia, mas parece que o intestino está funcionando bem, ela melhorou clinicamente, a gente vai poder conduzir clinicamente o caso. Novamente, relembro você que está aqui as redes sociais para você seguir, aguardo seus comentários, o teu like no vídeo e encaminha esse conteúdo para quem você puder ajudar com este conhecimento. Muito obrigado.